Bienvenidos muchachos a la clase de español de corrección de las actividades del mes de noviembre. Nosotros vamos a recordar un poquito sobre el imperativo, las cosas que nosotros aprendemos sobre los verbos, algunas tablas de terminaciones regulares e irregulares, ¿sí? A ver entonces las tareas y un poquito del contenido que nosotros estudiamos. Recordando un poquito sobre los verbos en imperativo negativo, el día 19 de noviembre, nosotros vimos que el imperativo español coincide con el verbo conjugado en presente del subjuntivo. El verbo imperativo sirve también para una orden, un pedido, pero en este caso es una orden negativa o un pedido negativo. Ejemplo, no apoyen los zapatos sobre el sofá. No seas descortés con quien te habla. Al revés o al contrario de los verbos en imperativo afirmativo, que eu utilizo o imperativo para dar uma ordem. Apoie os sapatos sobre o sofá. Seja descortés com quem fala com você. Então, em el verbo imperativo negativo, eu utilizo el no antes de los verbos imperativos. Cuando los verbos terminan en ar, la terminación es hemos, eis, en. Cuando termina en ir ou ir, as, a, amos, ais, an. Sempre nessa ordem. Lembrando que o verbo no imperativo, ele começa de tu. Tu, usted, nosotros, vosotros e ustedes. Onde tu e usted são os dois mais utilizados para singular, nosotros e ustedes para o plural, sendo que usted é você em português e tu também é você em português. Vosotros e ustedes, vocês em português. A parte mais difícil del verbo em espanhol é a parte de los irregulares, donde ustedes tienen que decorar una tabla de verbos que já são assim. Eles já vêm assim, os verbos regulares, então não há nada que eu possa fazer para ensinar esses verbos para vocês. Assim como nos verbos em português, os verbos regulares, eles são decorados, ¿sí? Existen pocos verbos irregulares imperativos en español. La irregularidad siempre está en el principio del verbo y no en el final. O final do verbo, ele se mantém padrão, ele continua igual. Lo que cambia, o que muda, é o começo do verbo. Então, aqui eu tenho alguns exemplos. Di el nombre de las diferentes válvulas del corazón. Diga, quando eu quero poner en negativo, eu escribo no diga. Por favor, ve a comprar el periódico. Por favor, no vá a comprar el periódico. Então, eu tenho algumas mudanças de afirmativo para negativo e de tu para usted, né? E é isso que tem que ser decorado. Vete de aqui agora mesmo, sal. Vai embora daqui agora mesmo, saia. Ou então, se eu digo, no te vaya, salga. Então, do afirmativo para o negativo, muda a conjugação do verbo. Então, eu tenho uma lista onde eu vou mostrar para vocês quais são essas mudanças. Aqui eu tenho algumas tablas de cambios para tu e usted. Di, haz, ve, pon, sal, se, trae, ten ou ven, que são as formas conjugadas no irregular dos verbos. Decir quer dizer, hacer quer fazer, ir quer ir mesmo, poner quer pôr ou colocar, salir, sair, ser, que é o verbo seja, né, ser mesmo, traer, trazer, tener, ter e venir, vir. Como no negativo sempre adiciona a partícula no, aqui está no diga, no haga, no vaya, no ponga, no salga, no sea, no traiga, no tenga e no venga. Eu mudo de di para diga,
para usted, de as para haga, de ve para vaya, de pon para ponga, sal para salga, sea, trae, traiga, tenga, ven, venga. Aquí algunos ejercicios para ustedes sobre el imperativo, tanto afirmativo como el negativo también. ¿De dónde viene el imperativo negativo en español? Por ejemplo, ¿cuál es su formación? ¿Cómo surgió? ¿De dónde viene ese imperativo español? ¿Cómo él es formado, imperativo negativo español? Actividad 2, para poner las frases en imperativo negativo. Beba agua, haz las tareas. Beba agua, faça as tarefas. Então, eu quero que no beba, no haga, né? Não faça. Quais são os verbos em imperativo que são irregulares em segunda persona del singular? Lembrando que vocês têm que verificar sempre a tabela do imperativo para poder saber no tu, tá bem? Diga lo que é um verbo em infinitivo. Respostas às questões. Número 1. A formação do imperativo negativo coincide com o presente do subjuntivo e os pronomes devem ser colocados antes do verbo. Observe, no vuelva más. Se vocês colocarem em espanhol, a formação do imperativo negativo coincide com o presente do subjuntivo e os pronomes devem ser colocados antes de los verbos. Observe os exemplos a seguir. No vuelvas más, não volte mais. Número 2, no beba agua ou no bebas para tu, no hagas las tareas. Para usted. 3. Os verbos são decir, di, hacer, haz, ir, ver, poner, pon, salir, sal, ser, se, traer, trae, tener, tem, venir, vem. 4. O que são verbos infinitivos? São aqueles que não são conjugados e terminam em ar, er ou ir. São verbos em infinitivo que não são conjugados e terminam em ar, er ou ir. Esta clase sobre os verbos em futuro é algo que não existe em português. Não se utiliza dizer em português, vou a padaria. Em espanhol, vou a ir em la panadería. Então, em espanhol, a perífrase de futuro é um verbo junto de um pronome que você utiliza para auxiliar um outro verbo. Então, aqui eu tenho um resuminho do que é uma perífrase do futuro. Para expressar uma ação que vai acontecer no futuro próximo, que está não muito distante do presente, eu uso o verbo ir, no caso conjugado no futuro, voy, o a e um verbo no infinitivo, que são aqueles que terminam em ar, er ou ir, como nós já aprendemos. Isso é chamado de perífrase, tá? Então, quais são as conjugações do verbo ir no presente? Voy, vas, va, vamos, vais, van. Lembrando que eles são para formar futuro, tá? Mais a preposição a, seguido do infinitivo. Andar, comer, beber, salir, terminados em ar, er ou ir. Então, a estrutura, como eu já falei para vocês, é diferente do português, porque essa preposição a, ela não existe no português, tá? Então, lembre-se disso. Eu vou a ganhar las eleições. Eu vou ganhar as eleições. Hasta donde vas a chegar? Então, sempre lembre-se de colocar essa preposição a. Vamos a ganhar ou van a necessitar. Então, o verbo depende da pessoa que eu estou falando naquele momento. Se é eu, tu, ele, nós, vós ou eles. Se a pessoa é eu, voy, tu, vas, él, va. Nosotros vamos, vosotros vais, ellos van. Só para recordar aqui da aula que foi passada para vocês, tá bom? Vamos ver as atividades e a correção das perífrases de futuro. Aqui eu tenho duas frases. Aprende
a autocontrolarte o toma el control de tu próprio futuro financeiro. Aprenda a se controlar, seria no português, e tome o controle do seu próprio futuro financeiro. Aqui depois eu tenho uma tirinha do Gaturro, onde ele diz: já é domingo e me levantei 7 horas da manhã. Vou cortar a grama, vou pintar a cerca, vou podar a ligustrina. Lustrar, é provavelmente o nome, né, de um carro, algo assim. Vou correr 5 quilômetros, vou fazer 200 abdominais, vou cortar lenha, vou comprar, vou... Aí o gatinho cutuca ele, né? E mostra a cama. Vamos! Em vez de ele falar vou, aí o gatinho fala vamos! Se nós somos poucos e nos conhecemos muito. Ou seja, ele quer dizer que, como são só os dois, ele conhece muito bem o dono dele, né? Ele prefere dormir do que fazer isso tudo às 7 horas da manhã de um domingo. Então, quais são os perífrases presentes aqui nessa tirinha? Vamos às respostas. Aprender a autocontrolar-me, vou aprender. Tomar o controle do seu próprio futuro, vou tomar ele controle. Atividade 2. A tirinha dizia que ele que conhecia muito bem o dono, que não iria realizar aquelas atividades no domingo de manhã. Ele conhecia muito bem a seu dueño e sabia que ele não iria realizar aquelas atividades em um domingo por la manhã tão temprano. Quando ele diz, somos poucos e nos conhecemos muito. E atividade 3, as perífrases futuros, são todas aquelas que começam com vou a. Então, vou cortar grama, lenha, vou fazer 200 abdominales, vou correr, acho que vou correr 200 quilômetros, uma coisa assim. Pero, enfim, tudo que começa com vou a é perífrase. Muy bien, muchachos. Ustedes agarren todas esas tareas, estudien otra vez, cuando tengan alguna duda, corrijan los ejercicios de esos 2 días, ¿está bien? Y pueden llamarme si no entienden algo que yo pasé a ustedes. Muy bien, hasta la próxima y gracias. Bye bye.